Boa noite, pessoal. A animação tá 10, hein? Nossa. Boa noite, gente. Glória. Semana passada a gente cantou uma música que fala da bondade de Deus. Deus é bom. E às vezes a gente atrela a bondade de Deus àquilo que é bom para nós, que nos faz bem. E não é por aí, né? A bondade de Deus, ela vai muito além do que me agrada. E é nesses momentos que a gente cresce mais nessa ideia de bondade de Deus. Quando nós perdemos alguém, quando nós passamos dificuldade, quando nós estamos num momento de desespero, de aflição de alguma coisa, de uma notícia, né, em que a gente fica, ai meu Deus. Até estava falando com o pessoal outro dia, uma frase que a gente fala muito, que eu não gosto muito, que agora seja o que Deus quiser. Não deveria existir isso, né? Enfim, a gente comentou no grupo caseiro a respeito da vida de Jó. E eu gostei muito disso aí, porque para mim, eu li alguns detalhes em que eu nunca parei para pensar, né? Quando Deus ele oferece Jó para Satanás, né? Quando Satanás aparece lá na presença de Deus e Deus fala, olha meu servo, aquele é fiel, Deus, né? Todo mundo conhece a história, o diabo vai lá e tira todos os bens dele, mata os filhos, enfim, ele perde tudo que ele tinha, material e da família. Depois Satanás volta e Deus também fala, olha, pode mexer na carne dele, só poupa a vida dele. E Jó adorou a Deus. E ele não tinha um livro de Jó para ler naquela época. Entendeu? Ele teve fé, ele creu, ele conhecia Jesus, ele andava com Deus. Ele sabia experimentar da bondade de Deus. Eu queria cantar essa música hoje de novo, para a gente gravar essa música no nosso coração, mas com a consciência de que Deus é bom. E ponto. Não adianta você querer achar, meu Deus, o que está acontecendo? Cara, Ele é bom. Não importa o que você está pensando, se você acha que você está sendo prejudicado com isso. Quem sou eu, cara? Sou um miserável para achar que eu devo ganhar alguma coisa. Mas Deus é bom. Ele é misericórdia. Apesar de nós, Deus é bom. Amém, queridos? Então vamos ficar de pé, vamos cantar de novo essa música. Ela tem uma letra simples, mas ela é impactante, ela é realmente uma declaração, a música. É uma declaração, não é só Deus é bom porque Ele é bom, porque Ele criou todas as coisas. Deus é bom, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa razão de viver. Ele é a nossa âncora, o nosso vento a soprar quando a gente está no mar. E Ele é bom. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, com o coração quebrantado, ó Deus, querendo mais de Ti, Pai amado. Vem nessa noite, ó Deus, encha esse lugar, enche os nossos corações, ó Deus. Que o Teu Espírito flua, Pai, através do louvor, através da palavra, das ministrações, ó Deus, aqui, ó Deus. Que o Teu Espírito fale os nossos corações, ó Pai. Queremos experimentar, ó Deus, a Tua glória, da Tua bondade, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos, Senhor Jesus. Vem neste lugar, ó Deus, alcança aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, em suas casas, que estão, ó Pai, em suas casas também, por algum medo, ó Deus, de doenças, ó Pai, que o Teu Espírito conforte os corações, tire qualquer ansiedade, ó Deus, qualquer preocupação, ó Deus, que a Tua bondade alcance, ó Pai, os corações ali, Senhor Jesus. Aleluia, Pai, nós Te louvamos e Te rendemos glória, porque só o Senhor é digno, ó Pai, porque o Senhor é bom, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Te louvamos, Senhor Jesus. Amém. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, a fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, aleluia. Tu és bom, bom,
Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, Tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. de novo. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, aleluia. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado pela tua misericórdia, Deus. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, ó Deus. Sem ti nós não somos nada, ó Pai. Nós não temos nada, Senhor Jesus. Glórias a ti por isso, ó Deus. É por isso que estamos aqui, ó Deus, para te engrandecer, para te louvar, para te adorar, ó Deus. Nos rendemos aos teus pés, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que
ver a tua beleza, a tua santidade, no teu amor, Senhor, no teu olhar. Em Jesus, tu és o nosso amado. 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 Vem transformar, vem levar, vem encher o coração, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. O lugar onde nós queremos estar é aos Teus pés. É chorar, Senhor, as nossas lágrimas e enxugar, Senhor, com os nossos cabelos. É estar, Senhor, nesse lugar de adoração sincera, de reconhecermos, Senhor, o quanto Tu és precioso para nós e o quanto nós encontramos, Senhor, valor e sentido na nossa vida olhando para Ti, Senhor. Queremos, Senhor, estar, Senhor, nesse lugar da Tua presença todos os dias das nossas vidas. Queremos olhar para o Senhor, queremos Te ouvir, queremos caminhar na verdade, Senhor, que é a Tua palavra. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam desimpedidos para Te ouvir, que os nossos olhos estejam curados para Te ver, que o nosso coração esteja quebrantado para Te sentir. Tira toda a dureza do nosso coração, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa o Te ver, Senhor, do nosso ser. Quando nós nos sentimos muito grandes, muito dignos, muito especiais, Senhor, diante desse mundo. Nós só somos especiais por causa do Teu amor, Senhor. É em Ti que nós encontramos o nosso valor, Pai. E o Senhor nos valoriza muito, Senhor. Muito mais do que nós possamos compreender, muito mais do que nós possamos aceitar, Senhor. Nós estamos aqui pela fé, na graça do Teu amor, Senhor. Que essa graça inunde o nosso ser e nos projete, Senhor, para frente, para os Teus projetos, para os Teus sonhos, para o alto. Amém. Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos com todo o nosso ser. Tu és tudo para nós. Tu és, Senhor, de todas as coisas. É por Tua causa que nós estamos aqui, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Amém, queridos. Marquinho, fique na frente para a gente orar para você. Pai, querido amado Pai, nós pedimos, ó Pai, que o Espírito continue agindo em nosso meio, Pai. Pai, que o Espírito enche, Pai, a luz do mar, Deus, que possa Sim, Senhor. passar aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para nós
Amém. Para ficar mais fácil para mim, não talvez não para vocês, mas para ficar mais fácil para mim. Deixa eu pegar minhas coisas. Falar sobre perseverança. Sei que os irmãos são perseverantes, mas como a Bíblia ela insiste muito em que nós sejamos perseverantes, nunca é demais falar sobre perseverança. Tá bom? E por que perseverança? Porque as crianças precisam de perseverança, né? Os adultos, os idosos, os jovens, os velhinhos, todos precisam de perseverança em muitas coisas. Todas as áreas da nossa vida, na verdade, a gente precisa de perseverança, né? Por exemplo, a alegria, né? A Bíblia fala que nós devemos nos alegrar no Senhor. E não é sempre que a gente está feliz, alegre, mas precisamos perseverar em estarmos nos alegrando no Senhor, não é? Então, eu quero falar sobre isso. Eu queria falar algumas coisas que sejam também para as crianças aqui. Amém? E as crianças precisam de perseverança. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 12 de Hebreus, onde é o principal motivo da nossa perseverança, né? Espero que as crianças prestem atenção para ser perseverante, porque depois eu vou abrir essa caixa aí, que não é de bombom, não tem bala. Poderia até ter enchido de bala aqui, distribuir bala, mas não deu tempo. Mas depois eu vou abrir essa caixa aqui para falar o que é perseverança. Bom, no capítulo 12 de Hebreus, antes do capítulo 12, antes de chegar no capítulo 12, nós temos o capítulo 11, que ele é rico em mostrar como os profetas e aqueles nossos pais lá de longe, antigos, antes de Cristo até, como eles foram perseverantes em viver na fé. Todos nós aqui precisamos de fé, né? Não é? Então, no capítulo 11, ele termina o capítulo 11 dizendo uma coisa interessante a respeito daqueles vencedores, né? No versículo 37 do capítulo 11, diz assim, como que eles viveram na época deles. Versículo 37 do capítulo 11 diz assim, foram apedrejados e provados,
Quem foi? Aqueles antigos, os nossos pais na fé. Foram apedrejados e provados, né? Foram serrados ao meio. Quem já viu uma serra aqui? Já viu uma serra? Conhece uma serra? Puseram em cima de uma mesa e vamos serrar eles no meio. Foram serrados pelo meio. Serraram. Morreram ao fio da espada. Quem já viu uma espada aqui? Uma espada. Cortou o pescoço. Andaram vestidos de peles de ovelhas, e de cabras. Foram necessitados. O que é um necessitado? Não tem água, às vezes não tem comida, não tem uma cama para dormir, né? Estão solitários, não tem um amigo. A gente que reclama, às vezes a gente não tem um amigo. Eu queria que todos fossem meus amigos. Que nem o cantor Roberto Carlos fala, que tem 1 milhão de amigos, né? Eles foram necessitados, foram aflitos, sabe, aflitos e maltratados? Sabe, aflição, quando você não sabe o que fazer? Quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? A gente não sabe o que fazer, né? A gente fala, entrega tudo nas mãos de Deus, né? Não é? Porque muitas vezes na vida, na verdade, a gente não sabe o que fazer. Na maioria dos problemas que acontecem conosco, sabe o que a gente sabe fazer? Nada. Essa é a verdade. A gente não sabe o que fazer. E agora, meu Deus, o que eu faço? Eu vou precisar de perseverança, né, no Senhor. Então, eles foram aflitos, aflição na mente, na alma. Sabe aquela prova que vai ter segunda-feira e no domingo? Eu nem peguei no caderno, nem abri o celular para pesquisar nada e amanhã vai ter prova. Não dá uma aflição? Sabe o que é aflição? Aquele medo. E aí, se eu tirar 1,5? Não é verdade? Eu já passei muita aflição, né? Me ajuda, Deus. Agora não lembro de nada, não sei o que fazer, né? Mas aí a gente aprende a perseverar em estudar, né? A gente resolve metade do problema estudando, né? Antes da prova. Versículo 38, fala ainda, aflitos e maltratados. Quem que já foi se sentiu maltratado aqui? Muitas vezes no dia você se sente maltratado, né? E às vezes nem a pessoa está maltratando a gente, mas o nosso inconsciente fala, não, esse cara fez de propósito, né? Fez de propósito. Então, maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Olha, o mundo não merecia aquelas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos na terra. Então, veja a vida deles. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram promessa. Olha, eles foram firmes, eles foram exemplos, eles foram valentes lá nas dificuldades da vida, né? Mas diz que eles não receberam a promessa, né? Por quê? O versículo 40 diz assim, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Então, veja bem, eles foram nota 10. Todos aqueles profetas, aquelas mulheres, aqueles homens, eles foram nota 10. Né? Exemplo de fé, de coragem, de perseverança, de vitória. Eles foram vitoriosos. Eles morreram, mas não abriram mão da fé, né? Não é? Mas diz que eles não foram aperfeiçoados, porque Deus preparou coisa superior a nosso respeito.
para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. E esse negócio que é o segredo. O que Deus preparou, né, de melhor a nosso respeito, nossa geração. Aí no 12, então, começa a explicar isso. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, em outra tradução fala do peso, né? Ele fala, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Aí que entra a palavra perseverança. Correr, em tempos de Olimpíadas, né? Correr, nadar, lutar, uma série de coisas aí que precisa de um bom treinamento. Aí o escritor fala assim que nós devemos correr com perseverança. Mas como nós vamos correr com perseverança? Por quê? O versículo 2 diz, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, está assentado à direita do trono de Deus. Então, o que nós precisamos? De focar em Cristo. Em todas as coisas que estão ocorrendo ao nosso redor, né? O escritor diz aqui, deixando todo o peso, ou deixando todo o impedimento, nós devemos nos atentar para o foco. O foco é Jesus. A razão da nossa pregação é Jesus. É olhando firmemente para Ele. Nós precisamos olhar firmemente para o Senhor. E aí requer perseverança contínua. O nosso coração vai para a direita, vai para a esquerda, tenta voltar para trás diante da circunstância, mas não. Os nossos olhos têm que estar fixados em Jesus. Amém? Então, nós devemos olhar firmemente para o Senhor. E nós devemos falar do Senhor Jesus, que é a razão de tudo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós olhamos. Se eu estiver olhando para as ondas do mar, para o fogo, para qualquer outra coisa, para o vento, eu não vou ser fortalecido. Porque o exemplo da fé, o exemplo maior, a razão de toda a nossa existência é o Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o Criador da fé. Ele é o autor da fé. E Ele é o consumador da fé. É Ele que vai consumar a nossa fé. Né? A nossa vida. Então, fala aí, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós precisamos focar. O foco nosso, nós precisamos aprender a focar no Senhor. Não é nas coisas, não é na circunstância, não é no meu projeto de vida, simplesmente, mas focar no Senhor, olhando para Ele. Então, perseverança, né? Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. E o que é perseverança? Perseverança é não desistir jamais, né? De Jesus. Não é de alguma coisa, de Jesus. É insistir em andar com Ele, perseverar, persistir, não deixar, voltar para Ele os olhos, olhando sempre para Ele. O problema é quando a gente olha para outras coisas. Né? Então, eu preciso olhar para o Senhor. Amém? O que é perseverança? Persistir, insistir, não parar, olhando para Ele. Amém? Então,
quando a gente pega a Bíblia para estudar, para meditar, a gente tem que estar olhando para o Senhor, para aquilo que nós fomos chamados, né? Chamados para vivermos pela fé. Então, eu queria que nós abríssemos no livro de Tiago, no capítulo 1, rapidinho, versículo 2 e 4, diz assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Então, o que é que produz perseverança na nossa vida? Passar por várias provações. E isso tudo é o que a gente não quer, não é? Não quer passar por provações. A gente não quer passar por dificuldade. A gente quer que tudo corra bonitinho, tudo certinho, e a gente não tenha nenhum problema na vida, não é assim? Mas não, ele fala assim, que deve ser motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações, né? Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Então, como que eu vou obter perseverança? Qual é a fonte da perseverança? As provações que eu vou passando, né? Então, é assim que funciona, né? Mas estou passando por uma luta, estou passando por um deserto que não acaba mais, né? Mas é assim que a gente adquire perseverança, né? Vocês lembram antes da pandemia como que era? Vocês lembram? Quase 2 anos atrás? A gente não falava assim, uhul! Lembra? Qualquer coisinha, uhul! Depois veio, Wuhan! Pronto, caiu. Né? O que é o Wuhan? Nunca tinha visto falar de Wuhan, né? A Covid 2019, não é? Aí acabou com o nosso uhul, né? Acabou? Não pode acabar, né? Mas o Senhor é o nosso foco. E agora em Tiago, também em Tiago no capítulo 5, no capítulo 5, fala também da perseverança. Capítulo 5, versículo 7. Depois eu vou abrir essa caixa aí, hein? Diz assim, versículo 7. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e últimas chuvas. Sede vós pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo da paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportam aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Então, como diz a palavra aí, que nós devemos ser como o lavrador que espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e últimas chuvas. A vida é cheia de várias coisas. Uma delas é a paciência, né? Nós precisamos ter paciência. A paciência é acho que uma irmã gêmea da perseverança.
Porque quando a gente entende que a gente precisa ter paciência, ou seja, precisamos de um tempo, a gente sabe que precisa de um tempo, então a gente tem perseverança, porque a gente sabe que com o tempo aquilo vai produzir um fruto. Né? Então, por isso que fala do lavrador. Você tem que esperar a primeira chuva, até as últimas chuvas caírem sobre a lavoura, para poder colher o fruto. Então, a paciência, ela é gêmea, irmã gêmea da perseverança. Então, aqui fala que nós devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Explica sobre o lavrador, né? E diz que nós devemos ser perseverantes, né? Não é? Aí no versículo 10, irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Então, a vida cristã, ela é feita de obstáculos. Ela é feita de barreiras e é feita de sofrimentos. Entende isso? Entende isso? Há sofrimentos. E no sofrimento, não tem como o outro passar no lugar da gente. Somos nós que temos que passar, porque o sofrimento é particular da gente. A gente pode ter uma ajuda, né? Não é? Alguém pode nos ajudar, mas sou eu que tenho que passar. Não é? Eu não posso fazer que nem uns vestibulares que acho que ano passado teve, né? Não sei quando foi aí, que eles contratavam os caras para ir fazer o exame no lugar, né? Vocês viram isso na TV, não é? Contratava com ponto no ouvido, alguma coisa, e o cara ia lá fazer exame de medicina por aluguel, né? Então, não, o sofrimento não adianta. O sofrimento, a gente recebe ajuda de oração, incentivo, isso vai passar, isso não é para sempre. Você traz uma palavra de consolo e tal, mas não adianta, o sofrimento é de cada um. Né? Então, aqui fala assim que a gente tem um modelo de sofrimento, né? No versículo 10, que são os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência e de perseverança. Então, a paciência é a irmã gêmea da perseverança. Eu posso ter perseverança, mas não ter paciência, não dá certo. Não é? Eu planto um pé de tomate, né? Aí ele demorou um pouquinho e não deu fruto, vou lá correndo e arranco ele. Não é? Eu preciso ter paciência, preciso esperar ele crescer. Ele vai ter um tempo para ele crescer. E depois ele vai produzir flores e frutos. Não é? Então, paciência é uma coisa que a gente... A vida nos treina para ter essa paciência, né? Então, o versículo 9 aí fala: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. O que acontece? Às vezes a falta de paciência, a gente fica achando defeito nos outros, né? Culpa nos outros, jogando culpa, né? Foi por causa daquele cara, é por causa do governo, é por causa daquele presidente, é por causa daquele deputado, aquele senador, eu não sei o quê. Ele nem sabe que a gente existe. Não é verdade? Se sabe, faz de conta que não sabe, né? E também não vai resolver o nosso problema, né? Não é verdade? Porque a gente pode orar por ele, né? Esse é o dever nosso, né? Então, sofrimento, dificuldades, é inerente à vida de todos e principalmente do cristão. Tempos atrás a gente ouvia muito falar assim: você precisa sair do mundo, nós precisamos sair do mundo, né? Hoje fala assim, nós precisamos sair do sistema, né? É interessante a gente pensar o sistema como algo que dá para sair dele, daquela forma de vida que a humanidade está vivendo. Né? E uma coisa que acho que as crianças já estudaram aqui sobre a saída do povo de Israel do Egito, né? Não é? Já estudaram? Estudaram?
Aprenderam tudo? Estão afiados? Então, por que o povo tinha que sair do Egito? Quem lembra aqui? Por que o povo de Israel tinha que sair do Egito? Por quê? Eles tinham que sair lá do sistema, né? Eles tinham que sair daquele sistema. Qual era o sistema que regia ou que estava estabelecido lá no Egito? Qual era o sistema? E aí, professoras? O sistema de escravidão, né? O povo de Israel estava escravizado lá. E qual era o serviço dos israelitas? Fazer tijolos. Diz que era uma aflição terrível. É mais ou menos como é agora, né? Pressão, né? Pressão para entregar serviço, né? Para resolver problemas. E era terrível lá, eles escravizados. E eles produziam tijolos. E depois, quando a coisa ficou mais terrível ainda, porque eles foram aumentando, eles foram abençoados, tinha filho e netos e não sei o que mais e tal. E muita gente, eles estavam mais que quase os egípcios, era muito israelita. A coisa ficou tão feia depois que o faraó falou assim, o negócio é o seguinte, vocês estão muito folgados, vocês estão querendo ir embora daqui, irem para a terra prometida, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o serviço de vocês. E aí é o seguinte, os egípcios davam capim para misturar no barro e fazer os tijolos. Só que, o que aconteceu? Aí, antes tinha capim de graça, né, vamos dizer assim. O capim estava lá, misturava o barro, fazia tijolo. Mas aí Faraó falou assim, não, agora é o seguinte, além de fazer os tijolos, vocês vão ter que colher o capim. Pegar o capim no campo e misturar e fazer os tijolos e, pior, tem que dar a mesma produção, a mesma produtividade. Vocês têm que fazer a mesma quantidade de tijolos. Então, o que aconteceu? O povo começou a sofrer. Os israelitas não aguentavam mais. Eles não... Se era para produzir 200 tijolos por dia, ganhando capim, misturando barro, agora eles tinham que produzir 200 tijolos, ainda juntar o capim para misturar com o barro. E o que aconteceu? Eles não davam conta. Aí, o que ia acumulando? Né? Ficava faltando 40 tijolos do dia anterior, passava para o dia seguinte. E aí a turma começou a pegar no pé dos israelitas. Poxa, vocês têm que fazer aqueles tijolos que vocês ficaram devendo ontem. E dá-lhe tijolo. E os israelitas começaram a clamar a Deus, porque não aguentavam mais aquela vida, porque era vida de escravos. E aí Deus escutou o clamor dos israelitas e falou, vou tirar vocês daí, vou libertar vocês aí. E aí ele mandou Moisés irem buscar os israelitas. E o que aconteceu quando Moisés chegou lá? O faraó falou, não, esse povo é meu. Esse povo não vai sair daqui, não vou deixar de jeito nenhum. Nem morto, não vou deixar. E Deus mandou, então, deu poder a Moisés, uma vara, um cajado, para ele aprontar lá e fazer uns milagres, algumas coisas terríveis lá no Egito, para amedrontar Faraó, para que a Faraó deixasse o israelita ir para a terra prometida. E sabe o que fez? O primeiro milagre foi transformar a água do rio em sangue. Já viram isso? Aprenderam sobre isso? Hein? Aprenderam, né? Aprenderam? Rios, lagos, lagoas, água que estava guardada na cozinha, porque naquele tempo não tinha torneira, né? Nos vasos de barro, vasos de madeira, tudo se transformou em sangue.
Aí, quando os egípcios iam tomar aquela água, vamos dizer que ele tivesse uma torneirinha lá. Abria a torneirinha do vaso, sangue. Ai, não dava para tomar. E sabe o que aconteceu? Os magos também fizeram a mesma coisa. Transformaram lá a água em sangue. Depois, o que aconteceu? O que Faraó não deixando, Deus mandou um aviso para Faraó: olha, se você não deixar o povo sair, eu vou mandar o quê? A praga do quê? Das rãs? Das rãs? Não é? Das rãs. Aí era rã, encheu a terra de rãs. Quem conhece uma rã aqui? Quem conhece? Conhece uma rã? Como é que é uma rã? Ela é parecida com o quê? Parecida com sapo, mas não é sapo, não é rã. A turma costuma comer, né? Encheu de rã a terra do Egito, tinha na cama, debaixo da cama, na mesa da cozinha, era rã pulando para todo lado, e o faraó não aguentou mais. Tira essas rãs daqui. Aí acabou a rã, o que veio? Os piolhos, né? Os piolhos. A terra diz que encheu de piolho. Eu imagino assim um colchão de piolho, você andando em cima de piolho, né? Piolho é um negócio chato, né? Não é? Pega no cabelo. Quem já viu um piolho? Nunca viu? Já viu? Assim, já peguei piolho. Aquele negócio fica grudado no cabelo e não sai, né? Então. É contaminante, né? Você senta lá com o colega, perto do colega, brinca, piolho. Diz que a terra encheu de piolho. E é interessante pensar que nessa passagem diz que os magos quiseram produzir piolho, mas não conseguiram. Aí eles desistiram, né? Aí veio a quarta praga. Qual era a quarta praga? Foi a úlcera? Foi a úlcera? Da úlcera? Da mosca? Da mosca. Da mosca. Né? Já viu mosca à vontade, assim, uma nuvem de mosca? Uma vez a gente foi na praia, num lugar lá perto de Mangaguá, que era um lugar que chamava Poços da Anta. Das antas. E a gente foi conhecer tal Poços da Anta lá, né? Só que lá não era mosca, era aquele mosquitinho, né? Como é que chama? Borrachudo, né? Era borrachudo, mas aquilo era uma nuvem de borrachudo, né? Mas no caso lá dos egípcios era mosca. Chato, né? Mosca, um bicho. Senta lá na sua mesa, na sua pia, você tenta pegar ela, ela voa, ela volta de novo. Você pensa que ela saiu pelo buraquinho da janela, ela volta de novo. Tem muita gente que não lembra aqui, né? Mas nos anos 70, começo dos anos 70, tinha um cantor que ele fez uma música, né? E ele dizia assim: eu sou a mosca que caiu na sua sopa. Imagina o faraó ir comer a sopa dele, a mosca cair na sopa dele. Não é? Horrível. Pois bem, a mosca é um negócio chato, né? Que estraga a nossa sopa. Falava, vou jogar essa sopa fora, essa mosca caiu, não como mais, né? Não é verdade? Aí veio a praga das moscas. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que os israelitas estavam lá nesse meio. Nesse meio, tudo aquilo era para Faraó libertar os israelitas. E eles passaram por todas essas provações também, né? Então, no meio do caminho, muitos desistiram, né? Mas os que perseveraram, que saíram
do Egito e foram até a Terra Prometida, chegaram lá, que foi Calebe e Josué, dois israelitas, veja bem. Então, eu queria abrir essa caixa aqui, para terminar essa noite, para mostrar uma coisa para as crianças, né? Para as crianças, que as crianças devem aprender a ser perseverantes em Cristo. A perseverança nossa é no Senhor. A nossa pregação é que nós devemos crer no Senhor Jesus, olhando para Ele firmemente. Se eu olhar para Zé, para João, para Maria, para não sei quem, eu posso desistir, né? Mas se eu olhar para Jesus, que é a razão da minha vida, eu vou perseverar. Amém? Fala lá, perseverar em oração. Buscai a paz, né, do Senhor. Então, eu quero abrir aqui para mostrar uma coisinha. O que vocês acham que tem aí nessa caixa? Não é chocolate. Não é chocolate. Eu vou mostrar uma coisinha aqui. Crianças, vocês vão chegar um dia e vão ter a minha idade, hein? Esses cabelinhos bonitinhos, pretinho aí, vai ficar branquinho assim, ó. Certo? Tá bom? Daqui 50 anos, 60 anos, o cabelo vai ficar branco também. Hã? Você vai pintar? Não precisa pintar, não. É mais gostoso ficar sem pintar. É mais gostoso ficar sem pintar. Pintar tem que pagar, tem que pagar o preço de ficar lá meia hora, sei lá quantos minutos pintando, né? Mas vou mostrar para vocês.
Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, Senhor, que nos enche o coração, Senhor. Nós queremos olhar para o Senhor firmemente, focar nossa vida, o nosso coração no Senhor Jesus. Queremos olhar para ti, Senhor, nas dificuldades, Senhor, no tempo bom, Senhor, no tempo difícil. Nós queremos olhar para ti, Senhor. Move os nossos corações, Senhor. Assim como o Senhor faz uma semente nascer, Senhor, faz cada dia, Senhor, a fé ser reveladora no Senhor. Que o nosso olhar para ti seja revigorante, Senhor. Que ao passarmos por provações, por dificuldades, Senhor, nós possamos olhar firmemente para ti, Senhor. O nosso foco é o Senhor Jesus. A nossa vida, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. E nós queremos, Senhor, cada dia sermos transformados, Senhor, nas dificuldades, nas provações, ó Deus, em cada tribulação, Senhor, nós queremos ser perseverantes, Senhor, e queremos firmemente, Senhor, estarmos olhando para ti, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, não permita que os nossos olhos se desviem de ti, Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nós te bendizemos por cada vida que está aqui, Senhor. Queremos orar, Senhor, pelos nossos irmãos, aqueles que não estão aqui, aqueles que estão com dificuldade, Senhor. Que o Senhor estenda as tuas mãos, abençoando cada um, Senhor. Revigorando, restaurando, enchendo, Senhor, da tua graça, da tua paz, do teu amor, Senhor, curando enfermidades, sarando, Senhor, ó Deus, a alma e o coração, Senhor, ó Deus, e o corpo, Senhor, que o Senhor seja vitalizador da vida em cada um dos nossos irmãos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas aqui, por esse tempo, Senhor, que temos tido contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, Senhor. Abençoa as crianças, Senhor, para que elas aprendam, Senhor, de ti, elas sejam, Senhor, edificadas, elas creiam, Senhor, elas sejam perseverantes em Cristo Jesus, Pai. Nós te bendizemos e agradecemos por cada uma das crianças, Senhor, que estão conosco, Senhor, por aquelas também que são órfãos, Senhor, que não têm pais, não têm mãe, que o Senhor nos leve até elas, Senhor. Nós queremos alcançar, Senhor, as crianças dessa cidade, queremos alcançar os adultos, Senhor, que o Senhor nos use, Senhor, nesse sentido, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.